Olá, olá, pessoal. Eu sou a Júlia, Product Manager aqui na First Falcone e estou com vocês todas as quintas-feiras nesse Pocket Talk sobre a sua carreira. Hoje a gente está aqui com o Léo Pieretti. O Léo já passou pela Fundação Estudar, pelo Creditas, pelo Mercado Livre e agora está no Nubank. A gente vai trazer muito hoje aqui, pessoal, o tema de a era do capital humano, né? Então, a gente entender quais são as competências aí mais essenciais quando a gente está falando de desenvolvimento de organizações, de transformação do mercado, porque não tem como a gente não estar falando de pessoas quando a gente está falando de qualquer tipo de transformação. Tudo sempre vai passar pelas pessoas. Então, a First surge com esse propósito, né? Com o propósito de transformar o ambiente das organizações, de preparar o mercado para todos esses novos desafios que a gente está enfrentando, e não tem como não fazer isso se não for desenvolvendo muito as pessoas, seja, né, por conta da adaptabilidade, colaboração, solução de problemas, independente de qual seja a competência do futuro aí que a gente vai estar desenvolvendo. Então, Léo, você podia trazer um pouquinho para a gente, assim, sobre competências do futuro, quando a gente está falando sobre isso, o que você busca mais forte, né? Você tem um olhar mais atento nos processos seletivos com relação a isso? Ju, eu acho que é bacana a gente falar sobre duas grandes frentes nesse assunto. Assim, a primeira frente dessa, que eu gosto de trazer sempre, é até sobre algo que você mencionou, né? Que é flexibilidade e adaptabilidade. Assim, as pessoas... Não existe um futuro do trabalho em que as pessoas não sejam extremamente flexíveis, porque tá tudo mudando sempre, né? Ainda mais agora, num universo cheio de mudanças na forma que a gente trabalha no ambiente físico, não físico, trabalho remoto, não trabalho remoto, a forma como os produtos e o comportamento de usuários de compra muda muito rápido, não existe mais uma carreira que seja estática. A gente precisa ser extremamente flexível e estar pronto para trabalhar em diferentes camadas da empresa, em diferentes áreas, em diferentes produtos. Então, eu vejo como uma competência do futuro extremamente relevante para uma carreira hoje, flexibilidade. E acho que uma segunda frente para se falar muito também é sobre autogestão e automotivação. Eu acho que conforme a gente caminha para esse novo modelo de trabalho que a gente ainda está descobrindo como que vai ser o ideal, a gente parte para um momento em que cada vez mais você precisa se organizar, gerir a sua própria carreira. Sempre a gente precisou fazer isso, né? Desde quando o mundo é mundo, desde quando a gente entende o que é trabalho, cada um precisa ser protagonista da sua própria carreira. Mas agora mais do que nunca, porque a gente tá de casa, tá cada um em um lugar, a gente tá cada vez mais remoto, a gente tá cada vez mais flexível também, passando por lideranças diferentes num período de tempo muito mais curto, mudando de liderança, mudando de produto, mudando de área. Então, você não vai ficar muito tempo com a mesma liderança na mesma área, no mesmo produto. Então, você precisa pegar a sua carreira para si e fazer uma autogestão muito melhor. Né? Até uma autogestão e uma automotivação também. Porque conforme você vai transitando dentro da empresa, você vai tendo que também se automotivar. Ninguém mais vai pegar na sua mãozinha ali e te ensinar como transitar em diferentes áreas da empresa. É um momento em que a gente precisa, ser protagonista, mas também encontrar formas de se motivar para encontrar esses caminhos. E tem uma perspectiva também, né, de que à medida que a gente vai crescendo na carreira, menos gente para motivar a gente vai ter, né? Então, à medida que as pessoas vão assumindo cargos de liderança cada vez maiores, imagina uma CEO, ela tem pouca gente motivando e reconhecendo ela, né? Muito mais tem que ser preenchido por ela mesma. Então, estamos falando de grandes talentos aqui quando a gente está falando dessa automotivação. Muito legal, Léo. E assim, queria entender com você, porque a gente olha e vê as vagas, vê assim, o nível de taxa de empregabilidade, né, baixo, número de desemprego alto, muitos jovens buscando por trabalho e não conquistando e tudo mais. Então, queria entender, tá fácil de encontrar as pessoas, de encontrar esses talentos, recrutar essas pessoas, trazê-las para dentro? Ou tá difícil, assim? Conta aí. Eu acho que o grande desafio é esse, né? A complexidade. Gente, a gente tem um problema gigante entre as pessoas que não estão conquistando o trabalho, a entrada, e as empresas também, com muitas áreas sem serem preenchidas, né? É um desafio, e eu entendo muito que esse desafio é por conta
ainda de um resquício cultural em como a gente aprende ou como a gente é apresentado ao mundo do trabalho. Eu acho que a gente ainda está numa geração e num momento em que nós somos ensinados ou existia uma expectativa sobre a gente enquanto, não, eu vou estudar, estou aqui na minha escola, eu vou estudar para conseguir entrar na faculdade. Depois eu estou na faculdade para estudar para me tornar alguém, para me tornar um profissional de uma carreira X. Então, a gente sempre mirava em algo que era muito pontual. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil de formação, como você sabe. E eu estudei muito tempo para me tornar um engenheiro. E engenheiro, inclusive, resolve problema e tudo mais, mas para ter uma carreira linear. E a gente sempre sempre existiu expectativa sobre a gente de seguir carreiras lineares. Então, os nossos pais, nossos avós passavam anos e anos fazendo a mesma coisa ou na mesma empresa. Minha mãe passou 20 anos na mesma empresa, por exemplo. E hoje, para mim, isso aí não eu não consigo imaginar a gente por 20 anos numa mesma empresa, sabe? A gente vai mudar muito, a gente vai absorver muita coisa diferente. E aí, voltando, né? O desafio é justamente encontrar esse ponto de encontro, porque a gente foi treinado, educado para ter uma carreira linear, fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, pro resto da vida. E a gente se depara com o mercado de trabalho agora que é o oposto disso, que muda muito rápido, que mudou o formato de trabalho. Enquanto, sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás na faculdade, jamais imaginaria que eu estaria trabalhando dentro da minha casa um dia, e eu poderia morar em qualquer parte do país, qualquer parte do mundo, fazendo um trabalho que muda constantemente. Então, imagina, de 10 anos para cá já mudou tanta coisa, imagina de 20 anos para cá. Eu vejo que as pessoas ainda estão nesse processo de pegar essa cultura e adaptar para o novo momento. Então, elas chegam no processo seletivo com essa expectativa de seguir uma carreirinha linear, qual que é o plano de carreira, como que a empresa vai me ajudar a fazer isso, e na verdade, o que é esperado é o contrário, né? As empresas estão esperando esse talento vir e mostrar para a gente como vai ser o futuro, né? O que essa pessoa quer fazer, quais problemas você quer resolver aqui dentro. Então, acho que esse é o grande desafio, encontrar aonde esses pontos se conectam, né? Uhum. E nessa sua fala vem muito uma questão, Léo, que a gente levanta muita bandeira aqui dentro da First, que é a mentalidade agile, né? Então, é a gente não esperar, a gente está num momento de treinamento para depois a gente praticar. Ou, não, primeiro eu aprendo e depois eu vou e entro num desafio. Não, assim, a First já surge num ambiente em que, desde o comecinho, a pílula que você está consumindo, o vídeo que você está assistindo, a sessão de mentoria que você vai participar, tudo isso já vai ser para resolver o problema que você está lá hoje, para você ter a sensação de terminei o meu dia, amanhã eu vou trabalhar e com o que eu aprendi ontem da trilha, eu já estou um pouco mais preparado para esse desafio, né? Então, é muito essa questão de testar, aprender, ter já o resultado e já ir errando e rodando esses ciclos muito rapidinho, né? Porque não é o que a gente está acostumado mesmo, não é a nossa formação, primeiro vive os seus 5 anos, 4 anos de faculdade, depois você entra num estágio. Então, termina o seu ciclo básico e depois você pode fazer algum tipo de atividade prática, né? E ainda mais, né? Assim, aí você vai fazer o estagiário, você vai ser estagiário, estagiária, e você vai estar ali para aprender apenas. E aí depois você vai passar para uma posição de analista júnior, mas vai continuar aprendendo. E aí quando você virar sênior, uma liderança, que aí sim que você vai poder ensinar alguma coisa. E aí a gente entra nessa trilha de expectativas, assim, enquanto na verdade não, a gente está sempre aprendendo, sempre ensinando, sempre aprendendo, sempre ensinando, independente do momento de carreira que a gente está. Então, a gente foi projetar, a gente colocaram na nossa cabeça que era para a gente seguir essa trilhazinha, mas a gente precisa quebrar isso e entender que na verdade não. Exatamente, muito bom ouvir seus pontos sobre isso. Obrigada demais pela companhia aqui hoje. E obrigada também a você que está aqui nos escutando e participando dessa conversa com a gente todas as quintas-feiras. Te aguardo no próximo episódio e te aguardo também no First Job, a jornada completa para você mergulhar numa trilha de solução de problemas e também uma trilha com o olhar da sua carreira. Isso com sessões de mentoria, com conteúdos de ponta, com os melhores especialistas e com muita colaboração e muita troca. Te aguardo. Tchau, tchau. Beijo, beijo.